Mas tem uma outra coisa que eu queria falar que eu também acho muito importante, é que assim, a matéria fala de hipersensibilidade e fala de intolerância e alergia meio que ao mesmo tempo. E são coisas completamente diferentes. Então, assim, aumentaram os graus de... Os graus não, aumentaram os casos de alergia e intolerâncias, mesmo sendo duas coisas diferentes? Sim, é uma coisa que a gente realmente vê na prática clínica e no dia a dia, que tem aumentado cada vez mais o número de pessoas com alergia, especialmente bebês e crianças, muito provavelmente por conta do estilo de vida que a gente tem, a alimentação que a gente tem, né? Muitas vezes as mulheres, né, a maioria de nós mulheres, deixando um pouco cozinhando cada vez menos em casa por conta de trabalho e outras coisas, ou até mesmo porque faz parte da nossa cultura mais moderna e a gente acaba lançando mão mais vezes do industrializado, do artificial, enfim. Então, isso tudo contribui, aí soma-se a isso genética, clima, exposição precoce da criança ao alimento e por aí vai. Mas é importante a gente entender que alergia e intolerância são coisas completamente diferentes. Então, a intolerância, ela está relacionada com o processo digestivo. Então, uma pessoa que apresenta, por exemplo, intolerância à lactose, ela tem um problema na digestão da lactose. A gente tem uma enzima que se chama lactase, que é responsável por digerir a lactose, que é o açúcar do leite, e não a proteína. Né? O que causa a alergia é a proteína do leite, não o açúcar. A lactose, ela é o açúcar do leite. Então, a gente inclusive normal, natural, faz parte, né, do nosso processo natural de envelhecimento, a gente diminuindo a produção dessa enzima. E então, algumas pessoas têm mais precocemente essa diminuição, ou às vezes tem realmente uma deficiência e aí é intolerante à lactose. Ou então, pode acontecer também que o seu organismo até dá conta do recado de fabricar essa enzima, mas você consome tanto alimento que tem lactose que chega uma hora que ele não dá conta, mesmo produzindo a enzima, né, a lactase. Mas quando se trata de um processo digestivo, é mais fácil de você lidar com os sintomas. Por quê? Porque nesse caso, a pessoa pode, por exemplo, trocar um leite que tem lactose por um leite sem lactose, e aí já vai melhorar os sintomas. Ela pode usar a enzima, então às vezes, né, dependendo do médico, né, do gastro que está acompanhando, ele prescreve a enzima, a pessoa ou manda manipular, compra na farmácia, enfim, toma a enzima antes e aí toma depois o alimento que tem lactose, também resolve o problema na maioria das vezes. E quem tem intolerância, ela normalmente, como não é uma resposta tão intensa, né, como pode ser a alergia, ela costuma ter um grau de tolerância, apesar de ter intolerância. Embora a alergia também existe, né, graus de sensibilidade, mas na alergia a gente chama de graus de sensibilidade, na intolerância de graus de tolerância. Então a pessoa às vezes tem intolerância à lactose, porque ela produz pouca quantidade da enzima, mas como ela produz ainda uma quantidadezinha, ela suporta, por exemplo, comer um pedaço de queijo no dia, ou tomar um iogurte, ela vai ter reações a essa intolerância se ela, por exemplo, toma leite no café da manhã, come queijo, à tarde leite de novo, antes de dormir o iogurte, quer dizer, ela vai várias vezes tendo contato com esse alimento, aí ela vai ter reações que são muito parecidas com a alergia, né? Então, tanto a intolerância quanto a alergia, no caso da lactose, né, do leite de vaca, que é o que eu estou usando como exemplo, pode ter distensão abdominal, produção de gases, pode dar até a diarreia, né? Que é um pouco mais difícil na intolerância, mas também pode acontecer. Então, os sintomas são parecidos, né? Pode ter a sensação de refluxo, porque o alimento não foi bem digerido, então ele volta. E isso também acontece na alergia alimentar. Só que a alergia, como eu disse, ela não está relacionada com a lactose, que é o açúcar. Ela está relacionada com a proteína do leite. E a alergia não se trata só de um simples processo digestivo, ela envolve o sistema imunológico. Então, aqueles soldadinhos lá que a gente tem, né, que a gente fala que o sistema imunológico produz os soldadinhos, que seriam os glóbulos de defesa, ele coloca esses soldadinhos para combater a proteína desse alimento, porque o organismo entende que é um invasor que vai causar algum dano. Então, ele entende como se fosse um vírus, uma bactéria, a proteína daquele alimento. E aí envolve o sistema imunológico. Então, o organismo começa a produzir anticorpos, ou seja, mandar soldadinhos lá para combater essa proteína. E esse processo sendo contínuo, né, quando você não tem, por exemplo, uma resposta rápida na alergia, você continua consumindo leite, vai causando uma, que a gente chama de disbiose, que é uma, como é que fala? Esqueci a palavra.
uma alteração no intestino. Então, a gente chama de disbiose essa alteração que pode acontecer. Então, vai alterar a mucosa intestinal, pode causar inflamação intestinal, e aí começam a aparecer as reações. Mas nesse caso, como não está relacionado com o sistema digestivo, você não vai resolver o problema usando, por exemplo, um leite zero lactose ou usando a enzima. Você pode até diminuir as reações, né? Ou pelo menos a sensação ruim, porque você melhorando a digestão, obviamente, você melhora também a aceitação do seu organismo dessa proteína, mas não resolve o problema da alergia.